Beleza? Boa noite Beleza, para quem vou tá. ficar mudo, Vou falar. vou ficar mudo aqui. Beleza. Então, boa noite para quem tá me assistindo na gravação. Essa é a nossa última web da matéria de acionamento de dispositivos atuadores. E eu já vou começar a web dando uma notícia meio triste, né? Meu contrato encerra dia 30/7. Meu contrato com o Senai. E tem a grande possibilidade dele não ser renovado por causa de algumas coisas administrativas lá do Senai, tá? Relacionadas à parte EAD dos cursos, certo? Tá acontecendo algumas mudanças no EAD, no EAD inteiro de todos os Senais aqui em Goiás, e por causa disso, talvez o meu contrato não seja renovado. Então, galera, essa é a nossa última web, muito provavelmente, tá? E aí, a partir do dia 30, provavelmente outro monitor vai estar tomando conta da turma, corrigindo as atividades e fazendo as webs com vocês, beleza? Mas até lá, tamo junto, até o dia 30. Tô firme aí, beleza? E depois do dia 30, galera, terminando o contrato, eu não vou mais assumir as turmas. Mas se vocês precisarem de qualquer coisa, pode mandar mensagem para mim, tá? Tirar dúvida de. Eu não vou ter mais acesso ao sistema, então eu não vou conseguir saber que atividade que vocês vão estar falando, entendeu? Mas qualquer coisa relacionado a algum assunto que eu possa saber, vocês podem mandar mensagem para mim, que se eu souber, eu respondo para vocês, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos lá, né? Hoje, galera, é a nossa última web. Deixa eu abrir aqui. E. Peraí. E hoje a gente vai falar sobre a Ordem de Serviço 5. É a última atividade do online, beleza? Então eu já vim aqui na situação de aprendizagem. Então, pessoal, lembra que a Ordem de Serviço 4 ela é realizada presencialmente, certo? Então eu não vou falar sobre ela. E a nossa última atividade é a ordem de serviço 5, beleza? Também no simulador, tá, gente? Aquele mesmo esquema, entra no simulador, faz a atividade, tira os prints, coloca na folha de resposta e envia aqui no AVA, tá? Para eu corrigir. Não se esqueça do print do resultado do simulador. Todo aquele texto que aparece no final, eu preciso ver aquele texto para avaliar vocês direito, beleza? Então, no print, tira o print daquele texto e vai rolando a bolinha do mouse para tirar o print do texto inteiro, tá? Pode tirar 2, 3 prints, não tem problema, beleza? Da quantidade de print. Quantos prints forem necessários, eu só preciso ver todo aquele texto, certo? Então vamos lá. Eu já baixei esses arquivos para o meu computador. Vou abrir eles do meu computador aqui. SAP 5. E vamos lá no descritivo. Então é só o descritivo e a folha de respostas, certo? A folha de respostas no Word, é um arquivo do Word, beleza? Abre. Aguenta aí que tá abrindo. Show. Abriu. Então, pessoal, tá escrito aqui, ó, o C4, acionamento de dispositivos atuadores, etapa 5, beleza? Que é, na verdade, a ordem de serviço 5. Essa ordem de serviço, ela é relacionada ao simulador que está aqui no conteúdo do curso. Simulador etapa 5, beleza? Então é esse simulador aqui. Eu já vou até clicar no link para deixar ele em ponto de entrar. Abriu aqui, clicou aqui, deixa ele carregando aqui e vamos dar uma lida no arquivo de descritivo da web, da ordem de serviço 5, certo? Então,
Ordem de serviço 5, instalar sistema de alimentação do espessante no tanque de cozimento, certo? Todas as SAPs, o simulador é em relação àquele tanque, né? Ligar alguma coisa dele, certo? E essa ordem de serviço 5 é para alimentar o sistema, né, de produto espessante que é depositado dentro do tanque de cozimento, certo? Então, nesta OS, o engenheiro Fernando está solicitando que você realize toda a ligação pneumática do sistema de alimentação do espessante no tanque de cozimento, de acordo com o esquema pneumático que ele disponibilizará para essa instalação. Este serviço envolve a montagem dos elementos de comando, de sinais e auxiliares do sistema pneumático no quadro de comando e dos elementos de trabalho no tanque de cozimento, certo? Então, vocês vão instalar a parte pneumática desse sistema nessa web, nessa atividade, certo? Então, pessoal, como as demais atividades que necessitam do simulador, o aluno deverá preencher a folha de resposta e postar no AVA, né, que eu tinha falado para vocês. Assim, nessa atividade, como não existem valores a ser preenchidos, o aluno deverá fazer o print de 7 pontos no simulador, além do print do resultado do simulador, tá? Que o resultado ele é o mais importante para mim, beleza? Então esse texto aqui, ele também tá no conteúdo interativo do curso, tá? Aquele conteúdo que explica, que vem antes do simulador, né? Que explica a matéria do curso, certo? Então, pessoal, texto de chamada da atividade, certo? Nesta OS, o engenheiro Fernando é o mesmo texto, tá? Então não vou ler ele, certo? E aí vem aqui para a descrição da atividade. Esse texto agora que eu vou ler, galera, é o mesmo texto que aparece na ordem de serviço dentro do simulador, tá? Só que cada simulador lembra que tem a variante da atividade, certo? Então, essas letras em vermelho aqui no texto são as variantes, tá? Vai aparecer alguma coisa dentro do simulador no lugar dessas letras que vai determinar o tipo da sua atividade, beleza? No final desse arquivo vai ter as variantes do que significa cada letra, certo? Então vamos lá. Seu objetivo neste serviço é executar a montagem do sistema pneumático no painel do quadro de comando para efetuar a alimentação do espessante baseado no seu esquema pneumático. Também vai ser dado o esquema pneumático lá no simulador. Clique aqui para ver o esquema X, quer dizer, vai variar o esquema também, tá? Cada vez que você abre o simulador, vem uma variante diferente da atividade. Então, o esquema varia, tá? Essa operação exigirá um atuador que trabalhe com uma pressão de P quilograma força por centímetro quadrado. A pressão de trabalho desse atuador também vai variar, beleza? E o tempo de atuação deve ser de T segundos. O tempo de atuação desse atuador também vai variar. Esse sistema será alimentado com pressão de 10 kgf por centímetro quadrado através de um compressor que está localizado fora da fábrica, conforme normas de segurança. Ou seja, no simulador você não precisa se preocupar com a parte do compressor, tá? Para tanto, você deverá dimensionar as mangueiras que serão utilizadas nas ligações das válvulas e atuadores pneumáticos, selecionar os componentes especificados no esquema pneumático no almoxerifado que ainda não estejam no quadro de comando e tanque e colocá-los na bancada de trabalho. Ou seja, tem alguns componentes que já estão no local e outros que você vai colocar para fazer a conexão dos elementos pneumáticos, certo? E também no tanque, tá? Depois, movimentar cada componente para uma posição adequada no processo de alimentação do espessante da planta industrial. Finalizando, deve realizar as ligações pneumáticas necessárias para instalar esse circuito e fazer a entrega do serviço. Para que ocorra isso, você deverá seguir o seguinte procedimento de ligação dos componentes.
Então, pessoal, no quadro, esse daqui já é o quadro pneumático, né, onde vai os componentes pneumáticos. São 3 trilhos de instalação, certo? E o primeiro trilho são elementos de comando, no segundo trilho, elementos de sinais, e no terceiro trilho, entrada do ar e elementos auxiliares. Então, aquele lubrifil, né, vai ficar aqui embaixo, tá? Que vai ser a entrada do ar que vai vir do compressor, certo? Então, pessoal, aqui está um diagrama mostrando a numeração, a identificação dos componentes. 1.0 são elementos de trabalho, 1.1 elementos de comando, 1.2 e 3 elementos de sinais, 0.2 elementos auxiliares e o 0.1 é a entrada da alimentação, tá? Especificação, então, tem no almoxarifado, né, temos autuador pneumático rotativo, tem o autuador pneumático linear, que são cilindros, válvula direcional, válvula reguladora de pressão, unidade de conservação, que é o lubrifil, regulador de fluxo e temporizador, certo? Material disponível, né? A mesma coisa que eu li lá em cima, válvulas direcionais, válvulas reguladoras, chave fim de curso, componentes disponíveis no almoxarifado da planta industrial virtual, disjuntores, relés, contatores, motores, condutores e outros componentes. Importante, nem todos os componentes serão utilizados na montagem deste quadro de comando, certo? Então vocês vão selecionar qual vai ser necessário para a sua instalação, certo? Então, pessoal, descrição das variantes, né, das variáveis do simulador, não é do processo, tá? Isso aqui são as variáveis, porque variável de processo é pressão, temperatura, nível, volume, certo? Vazão, beleza? Isso aqui não é variável de processo, isso aqui é variável que vai mudar de acordo com o que você abre no simulador, tá? São as variantes, as atividades diferentes que podem vir no simulador. Então, são 3 esquemas pneumáticos diferentes, pode aparecer um dos 3. A pressão pode ser qualquer uma e o tempo de abertura e fechamento também, tá? Então, pessoal, aqui está uma ilustração de como vai funcionar o diagrama, só que isso daqui não é realmente o circuito que vai aparecer para você, tá? Isso aqui é só uma ilustração de como vai funcionar. O circuito pneumático dentro do painel fixado na parede vai acionar a válvula, a válvula não, o atuador, certo? E junto com esse atuador tem os medidores, tá? O medidor não, desculpa. Tem a válvula e o atuador, que aqui não necessariamente vai ser um atuador linear, tá? Não vai ser um pistão, beleza? Depende da atividade. Aqui é outro diagrama também, tá? Ilustrativo, só para ilustrar mais ou menos fisicamente, né, mais próximo da realidade, como que é a atividade, certo? E agora vem os esquemas pneumáticos. São 3 esquemas eletropneumáticos. Lembra que o sistema é eletropneumático, tá? Utilizados nesta ordem de serviço, que são... será que é eletropneumático mesmo? Vamos ver, né? Utilizando o atuador linear, cilindro de duplação. Então, nessa primeira variante, é um atuador linear com válvula direcional 4 duas vias, né? O que é a válvula direcional 4 duas vias? São 4 acessos de ar e 2 posições diferentes. É isso mesmo, né? Eu não estou falando besteira, não troquei as bolas não, né, Gustavo? Olha, até onde eu sei é isso aí mesmo. Beleza, show de bola. Então, utilizando o atuador linear, cilindro de duplação com válvula direcional 4 duas vias,
de acionamento por duplo piloto, com fim de curso e temporizador, certo? Então, esse daqui é a variante A do sistema do diagrama pneumático, tá? E... desculpa. Então, esse é o diagrama, beleza? Então, esse daqui é o diagrama 1, certo? Então, você tem a entrada aqui, se eu não me engano, esse daqui é um manifold para ter as entradas de pressão, certo? Que tem aqui, aqui e aqui, certo? E cada uma vai para uma válvula diferente, certo? Então, essa aqui é a variante 1. Variante 2, usando atuador linear, ó, já é um cilindro de simples ação, com válvula direcional 3 duas vias. Ou seja, o cilindro ele só avança na pressão, ele volta na mola, tá? Então esse daqui é o diagrama B, certo? O texto começa aqui com válvula direcional 3 duas vias, com acionamento por duplo piloto. Fim de curso, temporizador e válvulas de sinal. O terceiro diagrama, utilizando o atuador rotativo com válvula direcional 5 duas vias com acionamento por duplo piloto. Fim de curso e temporizador. Então esse daqui é o terceiro diagrama, beleza? Então olha só, no terceiro é um atuador rotativo, tá? Então muita atenção nisso daí, beleza? Então esse aqui é o diagrama do terceiro, da terceira variante, certo? E aí, simulador. O que é para ser feito lá dentro? Realizar a instalação do sistema de alimentação do espessante no tanque de cozimento com os respectivos comandos de acionamento pneumáticos. Ou seja, instalar o atuador no tanque, instalar os componentes no quadro e fazer as ligações, certo? Os parâmetros a serem verificados para a montagem pneumática são pressão dos atuadores, ou seja, você tem que prestar atenção em todos esses parâmetros, tá? Pressão dos atuadores, tempo de atuação, características dos elementos de sinal e de comando, certo? Pessoal, aqui em cima, onde que fala aqui, ó. São 3 esquemas eletropneumáticos. Não são eletropneumáticos, são pneumáticos, beleza? O circuito não tem alimentação elétrica, tá? As válvulas não são válvulas solenoide, beleza? São acionadas por ar, totalmente pneumático, beleza? Então, voltando aqui, esses são os parâmetros que o simulador vai levar em conta para corrigir a atividade e as descrições do serviço aqui embaixo, certo? Após ler a ordem de serviço e o tutorial, o aluno entra no ambiente da planta industrial e é posicionado no segundo andar. Ele pode andar livremente nesse andar, sendo impedido de descer as escadas para o primeiro pavimento. No quadro de comando já foi realizada a ligação das resistências e do motor elétrico do tanque de cozimento. Dessa forma, o mesmo tem de efetuar as ligações pneumáticas em um segundo painel, certo? Então aquele painel que fica do lado esquerdo na parede do fundo, né, do tanque de cozimento, onde está a ligação elétrica que vocês fizeram nas SAPs anteriores, você não precisa mexer nele, tá? Vai ser no painel que está à direita, beleza? Do lado da janelinha na parede, certo? Para essa etapa, o aluno deve selecionar os componentes pneumáticos do almoxarifado e colocar e instalar nos locais adequados na planta, certo? Então, em cima do tanque vai ser o atuador que vai abrir o espessante, que vai injetar o espessante dentro do tanque. E no painel tem os locais certos para cada tipo de componente, beleza? Como eu falei lá em cima, aqueles números, né? São as identificações do tipo do componente, se ele é atuador, se ele é componente de sinalização, se ele é válvula de controle, certo? E aí tem os locais certos de colocar no painel.
Durante a montagem, deve ser verificado sempre se as alimentações de ar vindas do compressor estejam fechadas. Caso não estejam, deve fazer algo, como por exemplo, movimentar a mangueira no ar, algo ou fazer um ruído, certo? Então, tomem cuidado com a alimentação, se ela estiver aberta, vocês vão ouvir um ruído ou a mangueira vai mexer na hora que vocês conectarem a mangueira lá, tá? Isso tira nota no simulador, beleza? De modo a indicar que o aluno deva sempre trabalhar com a válvula de entrada fechada. O tanque de espessante deve estar localizado na parte superior do tanque de cozimento, na parte inversa ao motor elétrico, como mostra na figura, certo? Nessa figura aqui. Após a conclusão, o aluno deve fazer a entrega ao engenheiro para o almoxarifado do simulador da planta industrial. Será adotada a seguinte classificação de componentes. Então, depois que você terminar de montar, né, você vai tirar os prints, entregar a atividade, que é naquele ícone no canto superior direito, certo? No canto de cima do lado direito, você entrega a atividade e aí vai aparecer a sua avaliação, certo? Aquele texto falando o que você acertou e o que você errou, beleza? E no final do texto a sua nota geral. Tira print de todo esse texto, tá? Porque eu preciso dele para te avaliar caso tenha acontecido algum erro, beleza? Porque o simulador, se você errar em alguma coisinha, o simulador dá 49 e pronto, tá? De uma nota de 0 a 100, onde 60 seria passar, beleza? Então, eu vendo essa avaliação, eu pondero e avalio se foi um erro grave, se não foi, certo? Então, para o almoxarifado do simulador da planta industrial, será adotada a seguinte classificação dos componentes. Dentro do almoxarifado, tá? Elementos de trabalho são os atuadores, atuador rotativo. Elemento de comando, válvulas direcionais. Elemento de sinal, válvula reguladora de fluxo, alternadora e simultaneidade. Elementos auxiliares, unidade de conservação de ar, temporizador e bloco de distribuição. Certo? Então, tá aqui, ó, aqui nesse arquivo, essa parte de cima aqui, ó, é um cabeçalho, ele é um pedaço dessa tabela que tá aqui embaixo, tá? Beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, elementos de trabalho. São todos os elementos aqui que tá nessa primeira coluna, tá? Elemento de comando. São esses elementos, essas válvulas que tá na segunda coluna. Elemento de sinal. São as válvulas que tá na terceira coluna. E elementos auxiliares, essas coisas que estão na quarta coluna, beleza? Lubrifio, manifold e o temporizador, certo? Não esqueçam de ajustar o tempo e a pressão, beleza? Que vai vir especificado na sua OS, dentro do simulador, qual é o tempo de injeção do espessante e a pressão que o atuador tem que trabalhar, tá? Aqui é uma imagem no almoxarifado, certo? Os ícones adotados para a classificação dos componentes no simulador. E aqui uma lista dos componentes que tem no almoxarifado, tá? Resultado final, o tutor disponibilizará a nota do aluno segundo o arquivo postado no AVA. Então aquela nota que o simulador te dá não é a nota que vai valer para sua avaliação no curso, tá? Ela é só a nota do simulador. Quem dá a nota mesmo sou eu, beleza? E os pontos de print, certo? Lá no simulador, galera, lá no cantinho superior direito, abaixo do botão de enviar o comando, né? De enviar a SAP para avaliação, o simulador para avaliação, tem o controle de câmera, certo? E nesse controle tem uns pontos que você clica e a câmera já se autoajusta no
na visão certa, tá? Então são esses pontos aqui, beleza? Ah lá, aqui ó, na fotinha, 1, 2, 3 e 4, tá vendo? Então, a primeira visão é essa, que é em cima do tanque de espessante. Só que, galera, essa imagem aqui tá antes de fazer a tarefa, tá? Você tem que tirar o print depois que você terminar toda a atividade, beleza? Então, pessoal, tirar o print dos 4 pontos que estão aqui no controle de câmera, certo? Desses pontinhos aqui, 1, 2, 3 e 4, certo? São esses carinhas aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Beleza? São esses caras aqui, ó. Tá? Então, clicou nesse botão, a câmera já vai ficar na posição certa e você tira o print, tá? Um print para cada posição dessa, beleza? Outra coisa, pessoal, se você não clicar em alguma visão, se você estiver andando pela planta, pode ser que você não veja esses números aqui em cima, tá? Então você tem que clicar em cima do tanque de cozimento para você dar o zoom em cima dele e aparecer esses comandos, tá? Então, além dos 4 pontos em cima do tanque de inspeção, de cozimento, você vai tirar dos pontos 1, 2, 3 e 4 dentro do painel pneumático, tá? Que vão ser os prints 5, 6, 7 e 8, certo? Porque os pontos, aqui 1, 2, 3 e 4, em cima do espessante, ou do tanque de cozimento, são os pontos em cima do tanque. 1, 2, 3 e 4 vai ser novamente os pontos dentro do painel, tá? Mas totalizando esses 4 pontos em cima do tanque e os 4 pontos do painel, são 8 prints, tá? Isso fora os prints do resultado do simulador. Beleza? Então aqui tá a imagem de longe do painel antes de dar o zoom, certo? E aqui está mostrando como é que você vai preencher a folha de resposta, beleza? Você baixa ela lá no AVA, preenche com esses prints e envia lá na etapa 5, beleza? E aí acabou o descritivo, certo? Aí, galera, abriu aqui o simulador, vamos dar uma volta aqui dentro do simulador para vocês verem. Ó, eu maximizei aqui na tela, certo? Então já abriu na descrição, certo? É o mesmo texto que eu li lá para vocês. A diferença é que a variante da minha atividade vai vir escrita aqui no texto, certo? Então, a minha pressão de trabalho já definiu aqui 60 kg-força. O tempo de atuação, 15 segundos. E o sistema será alimentado com pressão de 10 kgf por centímetro quadrado, tá? Essa operação exigirá um atuador que trabalhe com a força de 60 kgf, tá? Para tanto, você deverá dimensionar as mangueiras que serão utilizadas, É o mesmo texto que eu li lá no descritivo da atividade, tá? Então, você vai ter um tempo de 2 horas para fazer a atividade no simulador, beleza? E se você tiver dúvida em utilizar o simulador, assista o vídeo tutorial clicando no ícone Ajuda, localizado no canto inferior esquerdo da tela, que é aqui, ó, certo? Bem no cantinho aqui. Esse vídeo, galera, ele também tá aqui, ó. Se você vier aqui no AVA e você clicar nessa tarja amarela que fique alerta, se achar ainda necessário, clique aqui para assistir o vídeo tutorial e rever passo a passo recursos que você pode utilizar para concluir a tarefa solicitada. Se você clicar aqui, você vai abrir o vídeo explicando como que se usa o simulador. Só que não é essa atividade, tá? É só um vídeo demonstrativo de uso do simulador em geral, beleza? Deixa eu voltar para o simulador aqui.
Então, aqui na guia esquema pneumático já tem o esquema pneumático que eu tenho que seguir para a minha variante, beleza? Padrão, aqui tem escrito os elementos onde eu coloco cada tipo de elemento. Especificação técnica. As válvulas reguladoras de fluxo unidirecional devem estar reguladas para avanço lento do atuador, abertura da válvula borboleta de 60% e retorno rápido do atuador, fechamento da válvula borboleta de 90%. Então, nas válvulas reguladoras de fluxo unidirecional, você vai ajustar isso daí, tá? Não esqueça de sempre olhar essa especificação técnica, beleza? E o material disponível do almoxerifado. Deixa eu minimizar aqui. Então, eu estou dentro do simulador, com o mouse eu mexo a tela, tá? É bem sensível à câmera desse simulador, tá? Então, aqui no meu lado esquerdo, eu tenho o quadro elétrico, eu não vou mexer nele, ele nem está piscando, tá? E aqui no meu lado direito, eu tenho o painel. Então, eu ando no simulador com a setinha, eu vou até o painel e eu clico nele, ó. Aí eu abri o painel. E aí eu vou dar um zoom no painel. Ó, aparece tipo desenho de uma lupa, né? Eu clico aqui, aí eu dou o zoom no painel. Olha só os controles da câmera aqui, ó, aparecendo aqui, ó. Certo? Esses são os 4 pontos de print do painel, beleza? Se eu clicar em qualquer um desse ponto, a minha câmera vai mudar para a posição. Olha lá. Certo? Aí eu tiro o print e coloco lá no arquivo de resposta. Beleza? Deixa eu fechar aqui o painel. Para sair desse zoom, é só você clicar aqui. Aí você sai, vem aqui em cima do tanque, né? Clica aqui e aí você tá na tela de cima do tanque, certo? Olha só, galera. Presta atenção aqui. Aconteceu um problema no meu simulador. Talvez não aconteça com vocês. Tá vendo